Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que estamos indo longe e é com muita alegria que nós chamamos você para participar conosco nesse dia tão especial. E hoje eu trago uma pessoa muito querida, uma pessoa com uma vasta experiência de vida, vivenciando os dois lados da vida, o lado natural e também o lado espiritual. Hoje o meu entrevistado tem 36 anos de idade, ele é fisioterapeuta, cantor, pastor, ex-jogador de futebol, pregador do evangelho e missionário. Um currículo extraordinário. Um homem que já vivenciou muito no campo missionário. E eu trago aqui Tiago Fernandes Silva. Seja muito bem-vindo, Deus te abençoa. É um prazer te receber aqui, meu irmão. Muito bom estar aqui, né? Muito bom depois de muitos anos estar conversando, né, sobre aquilo que Deus fez na minha vida, aquilo que eu passei, né, nesse processo, e eu fico muito feliz de estar aqui conversando com o senhor, pastor. Pastor Tiago Fernandes, é um prazer. Eu tenho aqui convivido com você desde o ano passado e tenho visto assim a bondade de Deus sobre a sua vida. Já trocamos algumas experiências. Sei que você é um jovem, né? Posso dizer assim, um jovem vivenciado na presença de Deus e que hoje está nos dando a honra de estar aqui falando um pouco do seu testemunho. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas através da sua vida e tenho certeza também que Deus te levará muito além de tudo aquilo que você já viveu. E nós vamos começar aqui, sem perca de tempo, contando um pouco da sua história. Eu pude perceber aqui no seu currículo que antes da sua conversão você foi cantor sertanejo e presenciou, pisou em alguns palcos do nosso Brasil e cantou com pessoas que hoje estão totalmente na mídia, pessoas famosas como Jorge Mateus, Cristiano Araújo, Lucas Luco, Israel e Rodolfo e muitos outros mais. Quantos anos você tinha nessa época? E conta para nós como é viver esse lado sertanejo, que é o sonho de muitas duplas hoje em dia. Ou melhor, sempre foi o sonho de muitas duplas. Assim, a questão da música, ela tá bem enraizada na minha família, né? Meus tios cantaram na rádio, gravaram fitas, isso muitos anos atrás. Meu irmão também é cantor. E essa música, ela sempre veio, né, na nossa vida. Mas eu nunca achei que, de alguma forma, eu estaria neste lugar de cantar com pessoas nomeadas, né? E também, assim, eu tive outras bandas, outros ritmos, e no final eu fui chegar no sertanejo, né? Então eu fiz vários shows aqui em Patos, Fenamilho, na Fazendinha, participações em muitos shows, muitos bares, festa da Fenamilho no Fórum. Então, as cidades vizinhas a gente fez bastante show também. Goiânia. E aí chegou o tempo que eu saí de Patos em 2012 para tentar a carreira fora. Você estava com quantos anos nessa época? Então eu tinha 24 anos. Um jovem cantor, cheio de sonhos. Cheio de sonhos, e o meu sonho mesmo era ser famoso. O meu sonho mesmo era ter muito dinheiro. Tinha sempre no coração, queria ajudar muita gente. E assim, a gente sabe que existe um processo, né? Até mesmo quando você não entende realmente qual é o propósito seu na sua vida, a gente tem processos para chegar em tudo, né? Então, assim, eu saí, morei em várias cidades, né? E fui parar em Goiânia, né? Porque sempre falavam que lá é o lugar onde... É o berço sertanejo. O berço sertanejo, onde você vai ter mais oportunidade, onde você, de alguma forma ali, pode chamar a atenção de pessoas grandes para poder investir na sua vida, né? Então, assim, eu fiquei lá mais ou menos uns 2 anos e meio, né? Até que eu tive esse encontro com Deus, né? Que a gente vai conversar sobre isso. Então, assim, no meio disso tudo eu tive essas participações, conheci muitas pessoas, muitos cantores que hoje estão
em evidência foram cantores que no começo estavam junto comigo ali nos camarotes em Goiânia, que não tinha essa expressão que eles têm hoje, né? Então eu estava no segmento de uma forma que talvez eu poderia ser a bola da vez ali, porque não envolve só de alguma forma o seu perfil ou só seu dom, né? Envolve muitas outras coisas, né? O investimento, mas assim, com a perseverança que eu estava, eu creio que eu estava muito perto de conseguir aquilo que eu almejava. E eu pude experimentar ali um pouquinho daquilo que várias pessoas hoje buscam no mundo. Porque hoje a gente entende que o ser humano ele quer subir na vida. Ele quer ter evidência, ele quer ser famoso, ele quer ter muito dinheiro, ele quer glamour. Reconhecimento. Né? O reconhecimento. A gente vive numa... Fama. E a gente vive numa geração que tem uma grande rejeição, uma grande inferioridade. Pessoas que às vezes passaram por muitas coisas difíceis na vida, na questão financeira, na questão de aparência. Então hoje você pega aí de 10 pessoas, eu creio que pelo menos umas 7 tem vontade de ter um grande poder aquisitivo e ter fama, né? Então assim, o meu objetivo era esse. O meu objetivo era ser famoso e o meu objetivo era ter muito dinheiro, né? E de alguma forma cantar para multidões, Mas eu sempre entendi também que alguma coisa Deus tinha para fazer na minha vida. Diferente desse sonho. Diferente. E como que é os bastidores, um jovem de 24 anos morando numa capital, vivenciando no berço sertanejo, próximo de nomes famosos, a um passo de, entre aspas, explodir nas redes nacionais, na mídia, 24 anos, como que é os bastidores de um jovem cantor sertanejo? Dificuldade de moradia, empresário, tem que manter um corpo saudável. Fala um pouquinho para nós, porque nós sabemos que não é só estar lá, tudo tem um preço. Tudo tem um preço e o que acontece, pastor? Hoje se vive uma aparência, hoje se vive uma coisa que a gente diz que as pessoas estão rindo, as pessoas estão bonitas nas fotos, mas por dentro delas, elas estão de alguma forma chorando. E assim, eu passei muitas dificuldades, eu saía de casa às vezes para ir para os shows, ou então para fazer participações em Goiânia, eu ia a pé, eu andava por meios de muitas ruas, ele passava até em ruas que não eram as avenidas principais para as pessoas não me ver, e eu chegava ali naqueles shows e entrava pro camarote e estava produzido com pessoas ali famosas e ninguém sabia o que estava por trás daquilo tudo, né? E as roupas decotadas e as roupas de alguma forma para chamar a atenção, porque quem não sabe, um cantor sertanejo é um produto que se vende. Então você vende a imagem. Muitas vezes eu não queria vestir aquele tipo de roupa, mas eu precisava de alguma forma vender a minha imagem. Então eu comia 6 vezes por dia, dieta é bênção, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Mas ali havia uma vaidade fora do normal. Uma vaidade que me trazia alguma forma assim, que eu olhava no espelho e nunca estava satisfeito com o que eu via, porque sempre o mundo vai te pedir mais, nunca você vai estar satisfeito. Porque você sempre vai querer ser mais bonito, você sempre vai querer estar melhor do que os outros cantores. Mais forte. Então assim... Mais desejado pelo público. Então você vende a imagem. Só que nos bastidores, eu acho que é a primeira vez que eu estou falando isso, eu tinha patrocínio até de Marmitex para fazer divulgação. Tinha pessoas que pagavam o meu aluguel, tinha patrocínio até de tatuagem. E eram muitas permutas, né? Não sei se é assim que fala, isso, mas eram muitas permutas
trocas, eu te divulgo, você faz isso. Então hoje a gente está numa era digital onde as pessoas vivem de status. Então você vê aí diversos cantores, talvez estourados na internet, que não tem uma casa própria, que não tem um carro próprio, que estão vivendo com um salário mínimo ou às vezes 3 salários ou 2 salários. Não estou te falando de muito ou de pouco, mas é uma ilusão, irmãos. Para você se consolidar em qualquer mercado, você precisa ter constância e tempo de carreira. Então eu esperava muito tempo, às vezes, para fazer participação, trabalhava quase todas as noites na questão de estar ali para poder cantar, para ser visto, para poder esperar empresários tá me olhando. Então hoje o mercado musical, né, o mercado hoje sertanejo, o mercado da música é muito forte, né, na questão assim de virar algo que você tem que fazer coisas que você às vezes não quer para agradar o público, para agradar o mercado sertanejo. E aqui eu estou olhando que você cantou com Jorge Mateus, Cristiano Araújo. Cristiano Araújo até veio a falecer há pouco tempo, né? Um bom rapaz. Lucas Luco, Israel e Rodolfo. São nomes que hoje são respeitados no Brasil e também no berço sertanejo. Você conseguiu gerar uma amizade com esse pessoal ou foi mesmo ali aquela participação rápida? Houve possibilidade de ajudas ou somente aquele momento? Muitos desses cantores são muito humildes, tiveram processos, passaram por muitas coisas. Vieram de família simples, né? Vieram de família simples. O Luco, né? Ele morou aqui em Patos, a gente teve uma certa amizade, né? Ele teve aí uma forma de que ele pegou um empresário aqui de Patos e conseguiu acessar lugares, né? Também muito talentoso, né? O Jorge Mateus, assim, eu tive a oportunidade de cantar 4 músicas com ele, né? Tive o Potpourri que fala, Isso. né? Então, assim, são poucas pessoas que cantam muito tempo ali com eles, pela fama que eles têm, Agendas. pela agenda que eles têm, né? Então, assim, todos esses cantores, existe muitos que entraram uma soberba muito grande, e existem muitos que ainda continuam humildes, né? E assim, a questão do relacionamento, que eu tive mais amizade mesmo, até, foi mais antes, né? Foi o Lucas Luco. Mas assim, esses outros foi algo muito rápido, porque eles sempre estão recebendo muitas pessoas, mas pude ser muito bem recebido, né? Por eles. Tem até o Cléo de Bar, né? O Cléo de Bar e Rafael, que também cantou muito aqui na cidade de Patos de Minas. Hoje ele tem a carreira solo dele. E eu tive uma amizade com ele também, mas nada assim que eu falo assim, nossa, meu amigão. Até né? mesmo porque a vida desse pessoal vira uma loucura, né? Eles já não têm prazo nem de viver, né? Não tem prazo nem de viver e é correria muito de show. Esses que estão consolidados hoje, eles conseguem de alguma forma ter um descanso, conseguem dar uma freada na agenda, né? Mas hoje muitos cantores que estão assim, não estão consolidados, eles ficam escravos da agenda, porque precisa vender. Da agenda, da mídia, da cobrança. Da fama. Então muitas vezes eles não querem fazer show, muitas coisas, às vezes eles não querem estar ali. E eu vejo que hoje, né, não vou dar nome, mas muitos deles estão em depressão, né? Talvez não esses que eu cantei, mas hoje a gente vê que no mercado da música, né, depois de 10 anos aqui, eu tô falando sobre isso, é uma aparência, pastor, porque o vazio ele tá ali, sabe? Então é depressão, é tristeza, é destruição na família. E como que era para você depois de sair de um show, de fazer ali uma participação com Jorge Mateus e chegar na sua casa e ter aquele vazio, aquela solidão? Como que era isso para você, um jovem de 24 para 25 anos? Eu sempre falo com o povo, né, que eu não sou muito de ficar falando assim da questão assim do meu passado em relação à música, mas chegou o tempo, né, pastor? O senhor me chamou, mas um dos maiores sentimentos que eu tive na música foi quando eu cantei com Jorge Mateus,
né? Eles foram muito humildes, tinham um público muito grande. E ali foi uma emoção muito grande. Mas quando eu chegava em casa e realmente eu lembro direitinho que quando eu gravei uma música em 2014, eu sabia que aquela música ia ter uma explosão, por causa que era uma música com uma letra do tempo, melodia do tempo, e eu comecei a acessar aquele lugar que eu tanto almejava. Morando ali no setor Marista, em Goiânia, eu andando no apartamento, eu já ia à igreja, eu já de alguma forma adorava a Deus, estava passando um momento difícil da minha vida, na área sentimental. E eu ia para a igreja quase todos os dias, estendia meus braços e chorava na presença do Senhor. E eu estava ali com a roupa do show, eu ia antes para a igreja, ali numa roupa onde eu não queria talvez vestir aquilo, mas eu precisava porque o mercado pedia aquilo. Exigia aquilo. E aí eu chorava e depois ia para os shows cantar. E até pregava dentro dos shows. Mesmo com o pouco que eu sabia, eu pregava lá. Eu falava de Jesus e as pessoas iam à igreja comigo também. Eu levava pessoas para a igreja, mas aí eu estava andando lá um dia, eu falei, mas é só isso, Deus? É só isso? E aquela tristeza, aquele vazio no meu coração. E foi indo, nesse dia eu abri minha boca e falei, se é só isso, Senhor, que eu tanto almejei, me dá um novo caminho, Jesus. Você cansou disso? Não, eu falei para Deus, se for só isso... Eu não quero. Eu não quero. Eu quero me sentir completo, eu quero ter um propósito, eu quero viver uma vida com a identidade que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais viver uma vida onde eu estou só de olho nas pessoas, ou eu quero ser maior ou melhor do que as pessoas. Eu quero estar famoso por mim mesmo, na questão de ser visto, de ser idolatrado, de ser glorificado. Entendeu? Porque tem muito disso no mundo da música. Porque o mundo da música, ele gira em torno disso. Entendeu? Ele gira em torno de você ser um ídolo. Então acaba que tem pessoas que se entregam tanto ali, os fãs se entregam tanto ali àqueles cantores, que de alguma forma isso faz mal para eles, né? E então assim, eu pedi esse novo caminho ao Senhor. E passou uma semana, eu gravei essa música que eu falei para você, ela não veio ao ar. Por quê? Porque quando eu pedi um novo caminho ao Senhor, eu tinha que gravar essa música e minha garganta irritou, eu não consegui gravar. E depois passou uma semana, eu consegui gravar ela. Mas assim, você que está me escutando, não adianta você achar que alguma religião vai te transformar. Não adianta você achar que pensamentos positivos vão te transformar. Mas a primeira coisa que você precisa fazer, independente de quem você seja, você precisa abrir o seu coração. O problema, a gente acha que Deus, ele é um Deus que vai chegar chutando a porta. Não, Deus é educado. Ele fala, eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir, eu entrarei e ceiarei com ele. Então aquele dia eu abri o meu coração, eu falei, Jesus, eu quero um novo caminho. Isso você já estava 2 anos tentando na música. Eu desde 2009 eu tentei, né? Mas não, fala em Goiânia. Em Goiânia já tinha... 2012. 2012. Aí eu passei para algumas cidades e cheguei mais ou menos em 2013. Mas já tinha um tempo, já tinha quase 2 anos mesmo. Mas foi em 2014, em novembro, que você teve um encontro com Deus. 2014. Fala para nós como que foi essa experiência. 30 de novembro. É um dia especial demais para mim, pastor. É um dia onde eu marco na minha agenda, é um dia que eu conto os dias
para chegar naquele dia, talvez, assim, quando vai chegando perto eu vou ficando assim, cara, esse foi o dia que mudou minha vida, que realmente eu fui tocado pela presença do Espírito Santo. Sabe, eu lembro que eu ia também até cantar num lugar onde, não vou falar nome de religião, mas eu ia cantar num lugar onde não é bênção. Hoje eu entendo que não é bênção. E meu irmão também, de alguma forma, orando para eu ir, né, para essa igreja onde eu tive esse encontro com Deus. Tinha também a vozinha, que já é falecida. Na época ela estava com acho que uns 84 anos. E nessa transição de realmente esse processo para realmente entender que aquilo não era o que Deus tinha para minha vida, de ser tocado pelo dedo do Espírito Santo, ela orou muito por mim. Então, assim, eu penso que, pastor, para chegar até aqui, Deus levantou muitas pessoas para interceder pela minha vida, porque eu sou um milagre. Eu sou um milagre, não vai dar tempo da gente conversar sobre a minha vida toda, mas você que está escutando a gente aí, você pode ter certeza, irmão, tem pessoa orando por você. Mesmo que você ache que você não tem ninguém na sua vida, Deus levantou pessoas para orar pela tua vida. E aquelas intercessões, ela teve um momento que a taça encheu lá em cima. Eu lembro que mesmo não entendendo muitas coisas, eu falava, Deus, seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. E ali eu fui num retiro. E naquele retiro teve pregações maravilhosas. E nessas pregações, a primeira pregação teve um embate muito grande dentro de mim, que eu falei, cara, por que esse cara tá falando desse jeito comigo? Alguém contou alguma coisa da minha vida pra esse cara? Ele tá me batendo tanto aqui que eu não... Você tá doido? Eu tô querendo ir embora. Mas era aquele processo para quebrar ali aquele coração de pedra e colocar um coração de carne. E aí, pastor, teve 3 dias, né? No segundo dia, eu lembro direitinho, eu era muito vaidoso e eu tinha que comer tudo na hora certa e tudo. Não que isso não é bom, mas o problema não é você comer na hora certa, o problema é você idolatrar você, sei lá, idolatrar o seu corpo. O problema é a sua vaidade ser de alguma forma uma idolatria, não ser um cuidado com o corpo, mas uma obsessão. E eu lembro que eu ia na igreja já, mas não tinha tido esse encontro com Deus. Eu falei, Deus, um dia eu quero fazer um jejum. Eu quero fazer um jejum de ficar o dia inteiro sem comer e buscando o Senhor, né? Bebendo água, mas buscando o Senhor. E eu lembro direitinho que chegou no sábado desse retiro, eu escutei a voz do Espírito Santo. Você lembra do jejum que você queria fazer? Hoje é o dia. Mas para mim era impossível ficar um dia sem comer, porque eu não podia perder peso, eu não podia perder o físico, eu não podia perder aquela estrutura que eu queria criar. E aquele dia eu consegui no sábado de um retiro espiritual. E aquele dia Deus falou bastante comigo, me curou. Mas mesmo assim, muitas pessoas ao meu redor, naquele retiro, estavam recebendo a presença de Deus. E eu falava, Deus, mas por que todo mundo está recebendo a presença e eu não? E eu ficava me perguntando, né, o porquê disso tudo. E aí chegou no 3º dia, eu decidi me batizar. Eu decidi me batizar e ir nas águas, e entendi sobre o arrependimento, sobre reconhecer os meus pecados, confessar os meus pecados e dar um passo de mudança. Mas, pastor, aquilo estava muito enraizado dentro de mim. Aquele sonho de ser famoso, aquele sonho da música, estava prestes a acontecer. Estava prestes a acontecer muitas coisas que eu busquei desde 2009, né? 2009, com ritmos diferentes, tanto de pop, reggae, MPB, e o sertanejo foi no final, porque eu entendia que
para me chegar na fama, eu tinha que acessar esse sertanejo universitário. E aí, de alguma forma, eu aprendi, de alguma forma, a gostar do ritmo. Mas se você me perguntar, eu gosto de uma música pop, né? O sertanejo raiz, né? Meus tios cantaram, é uma música que hoje tem letras, né? Na verdade, tem letras, tinha letras e tem. Mas hoje, as músicas, se você pegar, degrine muito a mulher, degrine o casamento, a família. Então tem pessoas que estão profetizando aquelas músicas para si mesmo. E às vezes assim, não é de alguma forma uma pessoa que é cristã apontar o dedo e falar você é isso, você é aquilo, porque você escuta isso ou deixou de escutar. É você mesmo entender que o que você está falando não é bênção para a sua vida, né? E ali, pastor, né? O senhor quer que eu continue dando claro, segmento? Fique à vontade, deixe Deus te usar. Canequinha bonitinha, viu? Top. Então ali, irmãos, eu creio que esse é um dos pontos mais fortes desse podcast na minha vida, porque o que acontece? Não adianta a gente participar de diversas religiões e quando a sua avó te deu uma religião para sua mãe. A sua mãe te passou uma religião. E daquela religião em diante você continuou progredindo naquilo que você aprendeu. Então o que acontece? Você está reproduzindo o que você aprendeu. Mas você que está me escutando, você algum dia pediu para o Deus que está sentado no trono, que existe só um? Qual é a verdade? Quem é a verdade? O que eu vim fazer nessa terra? Qual é o propósito da minha vida? Então todas essas perguntas vinham dentro de mim, pastor. Mas aí naquele terceiro dia, ali onde que estava quase finalizando o retiro, eu falei para Deus, eu estava no meio do salão lá, eu ergui meus braços e falei para o Senhor, se o Senhor me quiser, eu abro o meu coração. No momento que eu ergui meus braços, brilhou uma luz na minha frente e eu comecei a ter visões. E aquela luz que brilhou na minha frente, veio uma voz: eu te escolhi, eu te amo, eu tenho um lindo plano para a sua vida. E aí, em visões, eu vi um abismo caindo para trás, igual aqueles filmes que tem as montanhas, que cai tudo. E ali, o Espírito Santo, ali, Cristo. Você entendeu que era ele? Eu entendi que era o Espírito Santo, que era Jesus ali falando comigo. E aí ele começou a me rodear e colocar uma armadura de guerreiro. E ele começou a me dar visões daquilo que ele tinha para minha vida, né? E o mais intrigante é que eu não sabia que eu poderia ter visões celestiais. Eu não sabia que a presença de Deus era algo que poderia ser palpável, que eu poderia escutar a voz de Deus. E naquele momento que foi meia hora, e eu pensei que foi 5 minutos, pastor, de tanto que foi forte. E a hora que eu ergui as mãos, ele soprou um fôlego, eu não sei te dizer. E o meu peito encheu e aquele vazio, ele foi preenchido. Aquele vazio que eu tinha foi preenchido. E aquele ambiente, ele foi tomado de amor. Transformado, aquele ambiente, aquele lugar, a minha vida foi transportada. Por isso que assim, eu não sei te dizer, Paulo, ele falou, não sei se foi na carne, se foi fora da carne. Corpo, fora do corpo. Fora do corpo, eu não sei, né, aonde foi. Mas eu só sei que eu tive visões. E naquele momento Deus me tocou e falou assim: larga tudo e me segue. Entrego dons na sua vida. Entrego um propósito. E ali, pastor, foi tão sobrenatural que mesmo acontecendo aquilo tudo,
Eu duvidei. E aí ele começou a me encher de promessas, e aí eu estava como um guerreiro assim, e o meu braço abaixou, e aí veio uma força sobrenatural levantando o meu braço que eu achei que ia quebrar, e ele falava, mas a glória é minha. E depois desceu, eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. E ele levantou de novo o meu braço e falou, a glória é minha. Porque Deus pode te fazer um propósito. Ele pode te dar um plano, mas a glória tem que ser de Deus. Totalmente dele. Dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Então não é, irmãos, que estão escutando, não é uma religião que vai te mudar. É o toque do Espírito Santo, é um encontro com Deus. Não tem jeito, pastor, de você ter um encontro com Deus e ser a mesma pessoa. Concordo plenamente. Não tem como. Por isso que eu vejo que tem muitas pessoas que estão na igreja há muitos anos, mas não nasceram de novo. Não tiveram um encontro com Deus. Não nasceram de novo para aquilo que Deus tem. Não tem experiência. Não tem experiência. A vida de fé, irmãos, é experiência. Você pode fazer o bolo. Você pode dar curso de como fazer o bolo. Você pode ensinar milhares de pessoas na internet sobre como fazer um bolo. Mas se você não experimentar o bolo, você não vai saber que gosto tem. Você não vai saber a textura, você não vai saber aquilo que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Salmo 34:8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Amém. Amém. Essa é a palavra. Então, o que eu entendi ali? Paulo, quando ele teve ali um encontro com Jesus, ele ficou cego. Nunca mais ele foi a mesma pessoa. Então, existem muitas pessoas hoje dentro de igrejas que estão convencidas, mas não estão convertidas. Porque a partir desse momento, Deus ele começa a mudar todos os seus gostos, as suas vontades. Ele começa a fazer uma transformação crescente na sua vida, né? Porque o que acontece? A partir do momento que você encontra com Deus, Ele é o Deus Altíssimo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e aí você nasce para uma nova vida. Mas você que está me escutando, às vezes você pode pensar que você tem que ter só esse encontro igual eu tive. Não, Deus ele trabalha com multiforme sabedoria. Cada um vai ter o seu encontro. Eu nunca vou pegar desse encontro meu e fazer dele uma religião. Porque, por isso que eu não falava muito do testemunho, porque quem tem que ser adorado é Cristo. Jesus Cristo é o centro do Evangelho. Não é o homem que é o centro do Evangelho. E depois desse encontro lá, nesse acampamento, você já saiu decidido que largaria a música para viver esse avivamento? Como que foi o pós-encontro com Deus? Isso é muito importante, pastor, porque precisamos ter pessoas certas, pessoas maduras para continuar o discipulado. E teve uma pessoa muito importante na minha vida, que foi a pastora Viviane. Eu creio que ela vai ver. Um abraço, pastora Viviane, está aqui o fruto do seu discipulado. Isso. De onde que ela é? Goiânia. Deus abençoe, pastora. Sempre vou honrar ela. Também o Lucas também foi algo que... Seu irmão? Meu irmão. Um abraço, Lucas também. A minha mãe, né? Que é uma guerreira que... Como que é o nome da sua mãe? Olinda. Um grande abraço para dona Olinda. Que criou a gente aí, eu e meu irmão. Mas ali eu tive esse discipulado e por isso é muito importante. Mas, aí, irmãos, esse encontro, ele mudou minha vida, mas o pós-encontro, ele é muito detalhista. Você precisa tomar muito cuidado, porque os pratos vão chegar. Totalmente, até a mais, né? Até mais. Tudo que você almejava vai bater na sua porta. E aí o que aconteceu? Depois disso, foi muito forte, não tem como. Eu estava indo na igreja e a presença de Deus, eu queria a palavra, eu queria o amor de Deus, eu abraçava os gari na rua, eu lembro que eu pegava... Primeiro amor ali, e eu pegava o que eu tinha no bolso ali, às vezes falava para os gari que, é para você, vai almoçar. E ali Deus, ele começa a mudar, ele te dá uma... Por isso que fala,
eis que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram, e Deus te dá uma nova vida. 1 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, assim, ali eu lembro que eu fiquei um pouco na igreja e meu tio em Franca teve câncer e Deus falou, é para você ir para lá. Franca. E eu fui para lá ajudar ele. Deus me tirou de Goiânia para não ter perigo de eu aceitar esses pratos. Porque, irmãos, mesmo você tendo um encontro com Deus, existem coisas tão enraizadas dentro de nós, na questão de você querer ser famoso, de você querer ser rico, de você querer tantas coisas. Não que você ser rico é pecado. Não que você ser famoso é pecado, mas só se Deus te levar. Se Deus te levou, Ele te sustenta. Mas se você se levou, você vai cair. E aí, o que acontece? Lá eu buscando a Deus, já entrei em várias guerras espirituais sem entender nada. Mas ali eu fui provado, de alguma forma eu ainda queria cantar no mundo. Não, agora eu vou evangelizar lá. Né? O mundo que a gente diz é a questão de você estar secular. No sistema do mundo. Porque às vezes o povo não entende o que é mundo. Nós vivemos no mundo, não tem como mais fugir do mundo. Mas é a questão do sistema. Não conformeis com o sistema desse mundo. Mas tenha sua mente renovada, transformada. E eu precisava daquela renovação. Tinha acabado de nascer. Então ali, o que aconteceu? Eu lendo a Bíblia, mas ainda querendo cantar, pastor. Ainda querendo cantar. Mas a partir do momento que eu peguei o violão e comecei a cantar aquelas músicas que tinham letras que eu via que não eram letras que me abençoariam, que abençoaria a minha família, que abençoaria as pessoas. Aquelas letras que denegriam a família, como a gente já conversou, denegriam a mulher, denegriam a própria amizade, né, ali do relacionamento. Mesmo assim eu continuei ali ensaiando, não, eu vou ainda cantar e lá eu vou pregar e tal. E aí eu lembro que eu comecei a ver muitas ministrações do pregador dos Estados Unidos, Paul Washer. E eu começava a ver as pregações e lia a palavra e eu buscava na Bíblia, irmãos, todo pretexto, toda uma forma de embasamento, de argumento, para argumentar contra mim mesmo e contra pessoas que viriam às vezes apontar. Não, mas não é assim. Porque eu queria tanto aquilo que eu busquei a Bíblia naquele momento para me encher de Deus, mas ter argumento para os desejos que eu queria. Então, quando a gente cobiça algo com muita força, o que acontece com a nossa vida? A gente fica cego. E ali eu comecei a cantar, só que passou um tempo, aquilo não me fazia mais bem, pastor. E aí eu falei, então tá, eu vou trocar as letras das músicas. E a partir do momento que eu trocar as letras, então não tem problema, melodia e tudo mais. E aí depois eu fui, voltei para Goiânia depois de uns 5 meses. E aí começou outro processo, pastor. Começou outro processo, aonde eu fui morar na igreja, né? Fiquei 5 anos morando na igreja. De vez abandonou a música sertaneja. Aí, assim, teve outro processo e teve a sabedoria da pastora, né, Viviane. Sabedoria onde ela sabia que aquilo, Deus não tinha aquilo pra mim, mas ela acabava falando pra mim que tá tudo bem, meu filho. E eu queria ficar lá, eu falei, não, vou ficar aqui pouco tempo, que eu vou voltar a cantar, mas eu tô com Jesus, eu busco Ele o dia inteiro. E aí eu lembro que passaram-se 6 meses ali, eu pregando o evangelho para todo lado, aquele amor, mas aquele desejo ainda muito forte de alcançar aquilo, né? Aquela ilusão. Porque o encontro de Deus, ele foi real, aquela experiência foi real, mas, irmãos, não adianta você ter um encontro se você não tiver um discipulado. Não adianta você buscar a Deus se você não tiver um pastor. Um acompanhamento. Uma cobertura espiritual. Sabe por quê? Porque é como se você estivesse sendo um bebê. Você pastor, nasceu direito. Será que nós poderíamos dizer assim, não adianta ter um encontro
e não ter humildade para ser conduzido? Amém. Porque tem muita gente que após o encontro com Deus, elas não querem ser conduzidas. Ou seja, eu tive um encontro com Deus, mas eu continuo caminhando do meu jeito. E o discipulado, ele vai requerer da pessoa humildade, né? Sabedoria, para nos conduzir. E aí, pastor, vem a cruz. Não existe evangelho sem cruz. Que é a renúncia. Que é a renúncia. Deus, ele vai começar a tirar coisas que você achava que era normal, coisas que você achava que era bênção. Ele vai falar, meu filho, não é assim. Você aprendeu a vida inteira. Isso faz parte da renovação da nossa mente. E a humildade, ela está totalmente entrelaçada ao processo. A você realmente entender que hoje tem muitas pessoas, irmãos, que estão tendo um encontro com Deus. Tem pessoas que até têm encontro, mas eles querem usar, às vezes, do testemunho para poder, de alguma forma, só saiu de uma maneira para ir para outra. Já não querem passar por um processo para ser um vaso de honra na mão do Senhor. Não adianta a gente ter um encontro ou pessoas que acabaram de entender que Jesus é bom e que isso é o que tem, mas se você pegar disso e começar a andar o Brasil inteiro falando ou cantando ou dando palestras sem uma estrutura espiritual, sem um processo espiritual. Ei, quando Deus chamou Moisés estava 40 anos sendo príncipe do Egito. E ele depois ficou 40 anos no deserto sendo trabalhado por Deus para alcançar e viver aquilo que Deus tinha. Então isso que o Senhor está falando é muito importante. Por isso que depois de 10 anos eu estou falando sobre isso. E foi nesse período que você morou na igreja por 5 anos que veio a sua consagração pastoral? Foi. E como que foi para você receber um jovem, a unção pastoral sobre a sua vida, e eu creio que até mesmo cumprindo o que Deus havia te falado no dia 30 de novembro, que ele teria um grande propósito na sua vida. Foi a pastora Viviane que ungiu você. Isso. Pastor, eu fui ungido 3 vezes, foi muito engraçado. Primeiro foi numa missão em Jundiaí, que eu liderei uma missão 2 anos, tivemos muitos frutos, pregamos nos 50 lares, com o trabalho de futebol, evangelizamos muitas pessoas, muitas. Fui técnico de futebol, retiro, né? O Lucas também era pastor na igreja, que é meu irmão. Então, assim, eu tive esse óleo na minha vida em 2019. Com pouquíssimo tempo eu fui ungido a evangelista, porque não tem a ver, irmãos, com o tempo que você tem de crente, tem a ver com sua entrega, tem a ver com sua renúncia. Tem pessoas que têm 40 anos dentro da igreja, irmão, mas não renunciou nada, não se aprofundou nada, porque é como um mar. Você pode ficar na beira da praia ou você pode ir para o profundo, assim como diz em Ezequiel. Ezequiel diz que águas estão nos tornozelos, depois estão nos joelhos, depois estão nos lombos, e depois você não consegue mais conter em relação às águas, você tem que dar a nados. Então você que está me escutando, às vezes você tem muito tempo na fé, mas você é um bebê espiritual. Você não teve experiência e você não renunciou e você não sentiu sofrimento em realmente sair do pecado, em realmente lutar contra a sua carne. Porque, irmãos, não adianta você falar que teve um encontro com Deus se a sua vida não teve transformação. Se você ainda continua fazendo as mesmas coisas. Isso eu não estou aqui falando isso para te julgar, eu só estou falando para você que Deus quer te transformar. E foi a sua experiência. E foi a minha experiência. Deus transformou o meu jeito de falar, Deus me transformou o meu jeito de pensar, de vestir, de tudo. Então não é que, não quero falar se você está vestindo isso ou aquilo, eu quero só falar para você o seguinte: você precisa entender que existe uma cultura do céu. E a palavra de Deus, eu buscava um embasamento para aquilo que eu queria viver. Ainda há um tempo, mas depois eu tive esse processo. Nós precisamos de um processo sadio. Muitos líderes hoje estão caindo porque tem dons, tem unção, tem pregação, tem palavra, mas não sabe obedecer
o Espírito Santo, o seu pastor e a cobertura que Deus tem sobre a sua vida. Aí às vezes a gente fala, cobertura, muitos pastores vão falar cobertura, paternidade. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui. Entenda uma coisa, todo homem da Bíblia, Paulo ele ficou 13 anos escondido. 13 anos escondido, era doutor na palavra. Mas Deus precisava fazer ele humilde. E ali ele teve diversos homens que discipularam ele. A gente vê que Josué também teve muito tempo. Sendo que ele havia passado primeiro por Gamaliel. Até ter um encontro. Então tem muita gente que já leu a Bíblia várias vezes, que sabe falar muitas coisas, mas não teve esse encontro com Deus, pastor. Não teve esse encontro de realmente ali. Conhece a Bíblia, mas não vive a Bíblia. Não vive a Bíblia. Então assim, a religiosidade hoje, ela tem sido muito grande aqui no Brasil. E acaba que tem muitas pessoas que não querem vir mais para a igreja por causa dessa religiosidade na questão de regras humanas. A gente precisa entender que há uma ordem e decência, aonde precisa ter uma organização. Mas muitas pessoas não amam. Muitas pessoas não amam aquelas pessoas que estão vindo. E muitas pessoas também já viveram em muitas igrejas e não conseguem sair da ferida, pastor. Eu não sei porque que eu estou falando isso, talvez não tenha para alcançar alguém. Mas você que está ferido aí, irmão, você não pode sair do corpo. Mesmo que, vamos supor que o seu dedo aqui, ó, ele está roxo, ele está machucado. Mas se você tirar ele, se ele for cortado aqui agora, um exemplo, se você cortar aqui meu dedo, ele vai gangrenar e vai apodrecer. Mas se ele estiver ligado ao corpo, o sangue vai correr. E ele vai ter vida de novo. Então não saia do corpo, irmão. Não saia de Cristo. Não saia da palavra. Entendeu? Então, esse tempo ele teve esse processo, pastor. Então, ter um título não é uma questão de ter um título. É uma responsabilidade. De você ser um pastor, de você ser um pregador do evangelho. E como o Senhor tem falado, hoje Deus colocou o Senhor na minha vida para me pastorear. Tinha várias pessoas que às vezes eu podia estar procurando, mas aquele encontro lá no MCM, no intensivo, foi algo que marcou. E agora nós estamos caminhando juntos. Graças a Deus. E eu tenho aprendido já muito com o Senhor. Então a gente precisa, irmãos, o mais rápido possível entender que provai e vede que o Senhor é bom. Meu pastor, nós estamos partindo para o final, mas eu quero ressaltar algumas coisas ainda. Hoje você está atuando como fisioterapeuta, numa clínica de fisioterapia em Patos de Minas. Você também tem trabalhado com escolinha infantil, com crianças. Mas no seu coração nós estamos trabalhando o campo missionário. O campo missionário. Fala um pouco sobre isso. Antes de ter esse encontro com Deus, indo na igreja já, eu tive uma visitação muito forte de Deus. Acho que foi 2013. E ali, sem entender muitas coisas, eu escutei uma frase do Espírito Santo. Ele falou assim: faça diferença. E eu estou voltando. Eu mudarei nações através de você. E ali eu comecei a ter vontade de países, de missões. E eu fui vendo que minha vida toda eu fui aquele cara, só vamos. Às vezes não tinha nem lugar para ficar, Inclusive o povo da cidade, tinha esse apelido, Eu tinha esse apelido na cidade de Meguela. Deus trocou meu nome. Hoje já não faz mais parte da minha vida, mas teve essa história, Inclusive pessoas que vão ver, perguntam: cadê o Thiago Meguela? Cadê o Meguela? Eu estou aqui, irmãos, transformado pelo Espírito Santo. Amém. Aleluia. Buscando conhecer Jesus, porque o Espírito Santo fala, Jesus falou: o Espírito Santo vai vir e ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai guiar você à verdade. Só tem um Espírito, que é o Santo. E ele é o Espírito da verdade. E ele me glorificará, porque receberá o que eu vou dar a ele.
Jesus disse isso. Então, uma frase muito forte, não tem como você ir ao Pai se não for através de Jesus, né? Então, assim, nós precisamos entender que a missão, ela é muito importante, porque você pode ser um médico aqui, enquanto Deus, ele quis que você seja um missionário. Então você precisa buscar a vontade de Deus. Às vezes Deus quer que você seja um médico, lá você vai fazer missões. Então missões, ela veio a partir desse encontro. Depois eu não queria fazer escola missionária, eu fiz. Deixa eu dar um recado para você, muita coisa que você não quer fazer é aquilo que Deus tem para você. Eu não queria ser missionário, hoje eu sou missionário. Eu não queria mexer mais com bola, né? Porque joguei muita bola, tive até em fazendo uns testes e hoje sou professor de futebol, né? E a última coisa que eu achei que ia ser na minha vida era um pastor, era um pregador do evangelho. E eu vou falar para vocês, a melhor coisa do mundo é a presença do Senhor. E hoje você tem em mente uma nação específica ou você está no Isaías 6, eis-me aqui, envia-me a mim? Olha, eu tenho uma vontade, eu tenho vontade de pisar em todos os países do mundo. Talvez não para ficar, mas eu tenho vontade de pisar. Mas, assim como o que juntou a gente, pastor, foi a questão da visão dos 5 continentes, eu quero estar participando nos 5 continentes, 7. de uma base, dos 7 continentes, né, que a gente põe a América do Central ali como continente também. De estar com uma base em cada continente. Por isso, essa visão nos juntou, né, pastor? Com certeza. Porque não andarão 2 juntos se não houver concordância. E essa é a visão do Senhor. E foi a mesma visão que Deus me deu. Então, assim, missão tem pulsado dentro de mim. Eu já queria para ontem, mas a gente precisa de um processo. Então, os Estados Unidos é uma nação que eu tenho olhado para ela, assim como Turquia, assim como Inglaterra, assim como Austrália, assim como várias que... É igual eu falei para o senhor, eu quero ir. Ser né? útil. Ser útil. Mas, assim, eu creio que existe esse processo. E eu quero subir um degrau de cada vez. Irmão, não tem a ver com sua unção, não tem a ver com os seus dons. Tem a ver com o quanto você foi disposto a abrir o seu coração para Deus te transformar e te fazer um vaso de honra. Porque não adianta você andar no poder, não adianta você andar em várias coisas se o seu coração não é de Deus. Filho meu, dai-me o seu coração, está escrito em Provérbios. Então a gente precisa entender que as coisas de Deus não são de qualquer jeito, pastor. O senhor sabe muito melhor. Né? Meu pastor, para nós finalizarmos aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Amém. Que eu creio que eu já sei da resposta. Mas o nosso povo precisa também saber. Se hoje surgisse no cenário nacional um dos maiores empresários da música sertaneja, te fazendo a maior proposta para te lançar em cenário nacional, você largaria o evangelho e iria viver aquele que até então era o seu maior sonho, de ser famoso e ter dinheiro? É uma pergunta muito boa e é uma pergunta que foi respondida esses dias eu fazendo uma caminhada para ir trabalhar. Eu moro ali perto da Unipan, ali mais ou menos, e às vezes eu vou a pé para o trabalho, fazendo uma caminhadinha, e eu olhei os outdoor. E ali tinha diversos cantores que eu fiz participação com eles e uma voz veio, né? Que eu sei que não é de Deus. Era para você estar lá. Aqueles que você cantou tá lá. E eu declarei, eu prefiro ser um mendigo com o Espírito Santo. Uau. Do que cantar num palco para Satanás. Eu disse essa frase porque, não julgando meus amigos que cantam, as pessoas que eu conheci, nem nada, mas uma decisão minha. E da sua experiência. E da minha experiência. Jesus falou comigo, não há comunhão de luz com trevas. Você viu Davi adorando aqui e adorando lá? Você tem que escolher um lado, irmão. Essa palavra aqui para terminar,
Não há comunhão de luz com trevas, nem de crente com os descrentes, nem de Cristo com Belial. Você precisa escolher o lado que você não. O muro, irmão, já é de Satanás. E a adoração, o louvor, cara, e a música é algo muito profundo. Deus habita em meio ao louvor. E não habita mais em outro lugar, ele habita no meio do louvor. Então você que está me escutando, coloca mesmo no papel, pensa, reflita, entenda que aqui não existe um julgamento daquilo que você está vivendo, aqui existe uma experiência viva. E eu estou passando o processo, pastor, e no tempo oportuno eu gravarei para a glória de Deus. Já existem várias canções escritas. Já existem várias canções escritas, já existe um EP, mas assim, se não for para a glória de Deus, eu não quero. Que eu cante, que eu lance uma música, que eu escreva só um livro, que eu pise em uma só nação, mas que isso tudo seja para a glória de Deus e Amém. não seja para a minha glória. Porque hoje o que mais acontece no meio cristão é homens carentes, com feridas de rejeição que não foram tratadas, buscando a glória para si e não glorificando a Deus. Jesus Cristo é o centro do Evangelho. A glória é só dele, por meio dele e para ele. São todas as coisas. Então não adianta você ter recurso se a intenção do seu coração está errada. Não adianta você ter agenda se a intenção do seu coração estiver errada. Pare tudo que você estiver fazendo, pastor, qualquer líder, e volte a adorar. Se tudo que está fazendo é por conta de dinheiro, se tudo que você está fazendo é por conta de fama, se tudo que você está fazendo é para glorificar o seu nome, porque o que vai contar lá em cima, irmãos, toda a nossa obra vai passar pelo fogo. E hoje, a pergunta que eu deixo para você, cristão, o que você está fazendo passaria pelo fogo hoje? Você ia receber galardão hoje? Porque tem hoje pessoas que estão escondidas, pastor, que estão com grande galardão lá em cima. E pessoas que estão em evidências que não passa pelo fogo. O inferno está rindo. Você precisa ser famoso no céu e temido no inferno. Não ovacionado por um público mundano, sistema mundano, por pessoas que não vai contar no céu. Mais vale, irmão, você ganhar uma alma do que você ganhar 1000 e perder a sua. É verdade. E nós ficamos por aqui, depois de uma aula. Glória a Deus. De uma aula, de um encontro com Deus, pastor Tiago Fernandes Silva, 36 anos, homem de Deus, fisioterapeuta. Que prazer te ouvir. O seu testemunho é edificante. Amém. E quem está te assistindo agora pode também vir assistir você em um dos nossos cultos na Igreja Fé e Milagres. Amém. Que em nome de Jesus, Deus também tem te erguido aqui nesse altar, Amém. Ministrando a palavra de Deus. E como sempre, nós vamos encerrar recebendo de presente a sua oração. Ore por nós, nos abençoa e abençoa todos os nossos amigos inscritos no nosso canal. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, toda pessoa que escutar esta palavra seja tocada pelo Espírito Santo. Não estamos em busca de likes, não estamos em busca de views, mas Jesus, aquele que está ferido, cura, aquele que nunca teve um encontro com o Senhor, papai, que venha te conhecer, aquele que está desviado possa voltar para a tua presença e para o teu colo, Senhor. Abençoa, Senhor, a igreja brasileira, abençoa Patos de Minas, que é um celeiro de missionários, abençoa a unidade pastoral de Patos de Minas, abençoa minha igreja Fé e Milagres, abençoa, papai, o homem que está filmando esse lugar, toca ele, papai, abençoa, Jesus Cristo, a família do pastor Lélio,
Senhor, protege ele, Jesus. Senhor, ele é um homem escondido e que ele continue escondido, porque o Senhor há de colocar ele em lugares altos. Mas, papai, blinda a visão que o Senhor deu para ele, não deixa que nada, nem ninguém corrompa aquilo que o Senhor entregou para ele, porque ele é um homem íntegro e a visão, ela não pode ser tocada, Deus. Abençoa a saúde dele, em nome de Jesus. E nessa oração, nós te pedimos também para o pastor José Rodrigues. Amém. Deus, alcança ele agora. Toca do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor, curando ele, porque ele tem algo ainda para fazer nessa nação, papai, e nas outras. Senhor, nós glorificamos o Senhor por esse tempo, e toda glória, toda adoração, todo o poder, toda a honra seja entregue a Ti, Jesus. E você que está nos assistindo aí, seja abençoado. E a gente tem muitos cultos aqui. Venha participar, venha ser discipulado, venha ser apacentado, venha ser curado. Amém? Muito obrigado, pastor. Meu querido pastor, que Deus te abençoe. Eu que te agradeço pelo seu tempo, pela sua unção e pelo seu carinho para conosco. E nós encerramos aqui o 25º podcast da Igreja Evangélica Fé e Milagres. Estamos na Rua Ouro Preto, 715, no bairro Santo Antônio, Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito, inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso material. Que Deus te abençoe.